No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, 7 de julho. E eu sei, meu irmão, minha irmã, talvez você já esteja até cansado de todo dia eu estar pedindo isso, mas é porque aqui na plataforma do YouTube é interessante que você dê seu joinha, deixe seu like, principalmente deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo da homilia diária, palavra que transforma, porque isso impulsiona, alavanca o nosso vídeo e faz com que ele seja apresentado para mais pessoas. Por isso que todo dia o padre está aqui pedindo para você deixar o seu joinha, o seu like, principalmente deixe o seu comentário, nem que seja somente um amém que você coloque ali, já vai ajudar a alavancar o nosso vídeo. Então, também ajude a evangelizar aqui comentando, porque isso ajuda muito aqui a impulsionar o vídeo na plataforma. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 ao 38. E eu vou rezar com vocês o Evangelho na íntegra, que diz o seguinte: Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu santo e minha santa, o evangelho de hoje relata um momento de contraste. Enquanto o povo fica maravilhado com a cura do mudo possuído pelo demônio, e que Jesus faz esse exorcismo, vai mostrar o oposto dos líderes religiosos, que acusam Jesus de agir pelo demônio. Aqui, meu santo e minha santa, a gente vê uma coisa absurda. Enquanto aquela multidão, que era um povo simples, que não era um povo que tinha um conhecimento da Escritura, mas que era um povo de coração aberto às moções de Deus, do Espírito Santo. Aquele povo fica maravilhado com aquilo que Jesus realiza e acredita de fato que ali é uma ação de Deus. Enquanto os religiosos, aqueles homens que tinham conhecimento da palavra de Deus, que viviam com a Torá debaixo do braço, aqueles homens estão secos, estão fechados à graça de Deus. E eles não reconhecem a visita de Deus na vida deles. Olha que coisa triste, meu irmão e minha irmã. Deus está ali no meio deles e eles não o reconhecem. O texto aqui, no versículo 32 ao 34, vai mostrar isso, que vai dizer que apresentaram a Jesus um homem mudo, ou seja, apresentaram a Jesus um homem mudo. A pergunta para mim e para você: qual é a nossa mudez que nós precisamos apresentar também a Jesus, para que Jesus nos cure? Talvez seja uma mudez física, mas também possa ser uma mudez espiritual, que nós estejamos precisando que Jesus nos cure, expulse de nós essa mudez. E aí vai dizer que estava possuído pelo demônio. Apresenta aquele homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Ou seja, o demônio
estava ali oprimindo aquele homem, impedindo aquele homem de falar, impedindo aquele homem de louvar a Deus, de bendizer o nome de Deus. Talvez o demônio esteja amarrando também a sua língua, a minha língua, para que a gente não venha bendizer o nome de Deus. A gente precisa que Jesus faça em nós também esse exorcismo. Expulse de nós todos os demônios que paralisam a nossa língua, a nossa boca, para que a gente não venha a bendizer o nome do Senhor. E aí é nessa hora que diz que as multidões ficam admiradas e vão dizer: nunca se viu coisa igual em Israel. Aquela multidão fica admirada. Jesus causa admiração naquele povo. Enquanto os fariseus, versículo 34, os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Olha que coisa triste. Eles que deveriam ser os primeiros a se alegrar e reconhecer em Jesus o próprio Deus, há um fechamento, há um distanciamento. Eles não conseguem compreender, entender a visita de Deus no meio deles. Meu santo e minha santa, eu e você também podemos correr esse risco de não perceber a presença de Deus em nosso meio, de nos fecharmos nas nossas inteligências, nos nossos conhecimentos e se fechar à ação de Deus. Um homem mudo, dominado por um espírito maligno, é curado por Jesus e eles não reconhecem a presença de Deus. O povo reconhece o milagre como algo inédito, mas os fariseus atribuem o poder de Jesus ao chefe dos demônios. É uma coisa tremenda, terrível, meu santo. É uma coisa que dói no coração, de pensar que aqueles que deveriam ser os primeiros a glorificar a Deus são os mais incrédulos, os mais fechados. Mas diante disso, Jesus continua, vai dizer o versículo 35, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Diante da incredulidade dos fariseus, Jesus continua fazendo o que ele veio fazer, a sua missão, curando as pessoas, anunciando o reino, pregando. E aí, diante de tudo isso, vai dizer o versículo 36, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, diante da dureza do coração desses fariseus, Jesus se compadece, porque Jesus vê aquela multidão que reconhece nele a presença de Deus, mas Jesus olha para aqueles, os líderes religiosos, que deveriam alimentar essas ovelhas, que deveriam cuidar da espiritualidade dessas ovelhas, mas não cuidam, porque estão secos, vazios. E aí Jesus se compadece, Jesus tem compaixão, Jesus se coloca no lugar deles. Jesus olha com olhar de misericórdia, porque vê naquele povo um povo esquecido, abandonado por aqueles que deveriam cuidar. E Jesus, meu amado, continua a sua jornada, ensinando, curando e pregando a boa nova. E ele olha para as pessoas e sente uma profunda compaixão, descrevendo como ovelhas sem pastor, que estão cansadas, sem direção espiritual. Ele então declara que a colheita é enorme, mas os missionários são poucos. Instrui os seus discípulos a pedirem a Deus mais trabalhadores para a sua missão. E Jesus ainda hoje, meu santo, continua a pedir que a gente continue rezando ao Senhor, ao Pai do céu, que mande operários para a sua messe, para que o rebanho não pereça, para que muitas pessoas não fiquem sem a graça de Deus. Continuamos rezando, pedindo que Jesus envie bons e santos operários para a sua messe, e que Jesus toque no coração daqueles que foram chamados a cuidar do rebanho dele, para que não se feche a graça dele, para que não se feche, para que o rebanho não venha morrer na secura espiritual, por falta de orientação, por falta de abertura de coração para acolher o próprio Deus. Que Jesus lá do céu, meu santo e minha santa, possa abençoar a mim e a você e tocar no nosso coração
expulsar todos os demônios que querem nos calar, que querem nos amordaçar, que querem nos deixar mudo. Que toda mudez do mal que há em mim e você possa ser expulso pela palavra poderosa de Jesus. Que nesse dia o Senhor, lá do céu, derrame seu Espírito sobre mim e sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.